é o Senhor. Agora chegou o momento da palavra. Creio que Deus já falou aos nossos corações, mas Deus sempre tem mais para nos falar. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, que todos possam abrir os seus corações nesta manhã e receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está em Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Aleluia, Jesus. A parábola da pérola de grande valor. São três parábolas juntas, as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Deus quer falar nesta manhã sobre a palavra da pérola. Versículo 45 e 46. Mateus 13. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que fala assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Somente até aqui. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Este capítulo de Mateus, só uma curiosidade, ele é o único capítulo da Bíblia que reúne o maior número de parábolas. E onde Jesus explica algumas dessas parábolas. São 8 parábolas nesse capítulo. E hoje Deus quer falar sobre um homem que era negociante, que ele era vendedor e também comprador de pérolas. Ele saía com as suas pérolas para negociar, é um mercador este homem. E ele entendia muito de pérolas. Era uma pessoa que entendia muito, tinha muita informação sobre as pérolas, tinha muito conhecimento e ele negociava essas pérolas. Creio eu que hoje em dia, às vezes as pessoas vendem joias, saem com aqueles mostruários, né, mostrando. Não sei se naquela época tinha mostruário, mas de alguma maneira ele deveria colocar essas pérolas em alguma forma e saía vendendo essas pérolas. Era um homem que sabia muito negociar, que entendia bem daquilo que ele estava fazendo. E hoje Deus já quer falar conosco que a fé, porque essa pérola de grande valor que fala aqui na palavra é Jesus, né? E Deus já vem falar conosco nesta manhã que a fé ela não é negociável. Deus não negocia a fé. E muitas vezes nós chegamos até o Senhor de uma maneira a barganhar. Muitas vezes nós só vamos para a presença do Senhor. Eu respeito aqueles que vão dessa maneira. Tem até aquele ditado que fala: não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não creio que é assim, porque senão todos viriam. E nem todos vêm para a presença do Senhor. Então, não creio que é verdade. Mas muitos vêm por algum sofrimento, muitos vêm por alguma necessidade que ele quer, e aí ele acaba barganhando com o Senhor. Eu só vou se o Senhor fizer isso para mim. Muitos, por alguma família doente, né, enfermo, que vem para a presença do Senhor,
porque pede, né? Pede ao Senhor e para que aquela família restaure, e Deus restaura e a pessoa acaba vindo para a presença do Senhor. Não é errado, não estou dizendo que é errado, mas bom seria se nós tivéssemos essa disposição de falar: eu quero servir ao Senhor, eu quero ser servo do Senhor. Muitas pessoas postergam isso. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar acontecer isso. Eu vou esperar fazer aquilo. Eu vou primeiro parar de fumar. Primeiro eu vou parar de beber. Primeiro eu vou mudar. E depois eu vou. E Deus não é dessa maneira que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente escolha estar na presença dEle. Porque Deus tem chamado para as nossas vidas, mas nós precisamos escolher estar na presença do Senhor, servir ao Senhor. Então, essa situação de barganha é um pouco perigoso, porque muitas igrejas se aproveitam disso. E aí começa a dar tanto, faz um voto de tanto, faz vamos para o monte, vamos fazer uma campanha. E aí o que acontece? A pessoa vai para a presença do Senhor dessa maneira e às vezes pode não dar certo. E aí vai falar: não é Deus. Não é Deus. Deus não está, Deus não me ouve. Então é um pouco perigoso. E também essa questão de, mesmo que Deus atende, mas aí você cai nessa situação de que você tem que dar alguma coisa para Deus te dar outra. E não é dessa maneira. Deus não é dessa maneira que Ele trabalha. Deus tem os planos dEle na nossa vida. Deus tem as vontades dEle na nossa vida. E cabe a nós obedecer ao Senhor. Cabe a nós servir ao Senhor. Cabe a nós ouvir aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas. Então, Deus está falando nessa manhã: a nossa fé não é negociável. A fé que Deus coloca em nós não é negociável. Esteja atento àquilo que Deus está falando com você nesta manhã. E também Deus fala aqui que esse negociante, ele era muito sábio, como eu falei. Ele entendia daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia aquilo que ele estava vendendo. Ele sabia por quanto ele poderia vender, por quanto ele poderia comprar, qual é o lucro que ele poderia ter. E muitas vezes na igreja, tem pessoas que sabem demais, tem pessoas que têm muita sabedoria, né, muito conhecimento, e aí essa pessoa vem para a igreja e ela começa a julgar. Aquele que sabe muito tende a julgar as pessoas. Não todos, irmãos, não todos, mas começa a julgar dentro da igreja, começa a julgar aquele que está pregando, ou começa a julgar um irmão de alguma maneira, que está fazendo algo que ele acha que não é certo, e aí vem aquele julgamento. Porém, essa pessoa, a tendência dela é julgar, porém, ela não ora, ela não faz a obra, ela para e fica só julgando as pessoas, não faz aquilo que Deus pede, não faz aquilo que Deus está querendo que faça, e fica ali julgando as pessoas. Por quê? Porque ele tem essa sabedoria toda e ele acha que aquela pessoa está ali para ser julgada. Não, o julgamento não é nosso. O julgamento é do Senhor. O julgamento é de Deus. É só o Senhor que tem este direito de julgar, este poder. Só Deus que tem esse poder de julgar. Nós não temos esse poder. Nosso poder aquilo que nós temos que fazer na igreja é fazer a obra do Senhor, é atender a irmandade, é cuidar da irmandade, de alguma maneira, seja ele obreiro, seja ele diácono, seja ele ancião, seja ele
qual cargo for, seja aquele que também não tem cargo, que ele venha ajudar aqueles que necessitados, abraçar aqueles que precisam do Senhor, precisam ouvir uma palavra. Então, é isso que Deus quer de nós. Não adianta ter conhecimento, não adianta ter todo aquele entendimento, mas se a pessoa não estiver ali pronta para servir ao Senhor. E muitas vezes na igreja é falado do Senhor como um servo. Deus não é o nosso servo. Deus, ele faz aquilo que ele quer fazer. Nós somos o servo. Às vezes as pessoas pregam na igreja, isso é culpa de muitos pregadores que pregam na igreja. Ai, dá uma chance para o Senhor. Ai, vem até o Senhor está te esperando, e faz o Senhor como um coitadinho. Não, o Senhor, ele ama, o Senhor, ele cuida, ele quer nós na presença dele, porém o Senhor não é servo de ninguém. Não é nós que aceitamos o Senhor, é Ele que nos escolhe e cabe a nós obedecer a Deus. Então, Deus quer falar nessa manhã dessa maneira, Deus está falando e cabe a nós escutar aquilo que Deus está falando e obedecer aquilo que Deus quer que nós façamos. E esse negociante, ele fazia toda essa transação, todo esse negócio que ele tinha. Porém, aqui fala que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ele tinha grandes coisas, ele tinha esse número de pérolas que ele conhecia muito bem, mas uma pérola ele ainda não conhecia, que era essa pérola de grande valor. Essa pérola de grande valor, quando ele passou a conhecer, o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele comprou essa pérola, mas ele não comprou essa pérola para negociar. Ele comprou essa pérola para ter com ele. Ele queria essa pérola para ele. E você? Você também quer essa pérola para você? Você está buscando essa pérola de grande valor? Ou você está acumulando várias pérolas na sua vida e achando que essas pérolas são valiosas? Porém, de que adianta? De que adianta você negociar? De que adianta você comprar? De que adianta você vender se você não tem essa pérola, que é a pérola de maior valor? Essa pérola de maior valor, ela vai te adornar. Então, queira buscar essa pérola. Ela vai te dar aquele brilho que você precisa. Ela vai te dar aquela força que você precisa. Ela vai te fazer bonito, te fazer lindo na presença do Senhor. Então, Jesus, Ele quer que você busque essa pérola de grande valor, que é o nosso Deus, que está nos aguardando, que está querendo a nossa salvação, e Ele precisa que nós... na verdade, Ele não precisa. Ele quer porque Ele nos ama, mas Ele quer que nós busquemos essa pérola. Você está disposto a buscar esta pérola nesta manhã? Você está disposto a deixar tudo para trás e buscar aquela pérola que é de maior valor, que é o nosso Jesus Cristo? Às vezes nós ficamos presos àquelas coisas, às vezes nós ficamos presos a uma mágoa, às vezes nós ficamos presos a um sentimento ruim, às vezes nós ficamos presos às coisas materiais, às coisas que vão acontecendo na nossa vida, de ruim, que às vezes a gente julga ser ruim, mas que nem sempre é tão ruim assim, porque vem para nos provar, para nos ensinar. Em tudo Deus quer nos ensinar. E nesta manhã Deus está falando, você está disposto a abrir mão de tudo na sua vida pelo Evangelho? É isso que Deus quer das nossas vidas, que nós venhamos abrir mão, que nós paremos de ficar acumulando coisas, que nós paremos de ficar negociando a nossa fé, que nós paremos de ficar olhando placas de igreja, que nós paremos de ficar submetendo ao homem,
Deus quer que nós busquemos essa pérola de grande valor, essa pérola maravilhosa. Olha, eu fico imaginando aquela pérola que era diferente de todas aquelas que esse homem conhecia. Todas pérolas são lindas, mas aquela pérola que ele não conhecia e que ele deixou tudo as outras que ele tinha para alcançar essa pérola ela era diferente. Essa pérola ela era valiosa, ela tinha formato diferente. Eu imagino que seja uma pérola linda, 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 e que nos faz muito bem mesmo, que nos adorna, que nos faz brilhar, que nos faz as pessoas verem em nós aquele resplandecer dessa luz que essa pérola pode trazer para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. E Deus quer nesta manhã nos falar sobre essa pérola. Ali em Atos 9, Paulo fala sobre Paulo, fala que ali ele também conheceu essa pérola de grande valor. E aí o nome dele ali naquele momento era Saulo, era um perseguidor de Jesus, e era uma pessoa que tinha uma autonomia nas suas mãos, era uma pessoa que tinha um poder nas suas mãos, que perseguia Jesus, era perseguidores de todos aqueles que adoravam ao Senhor, que seguiam Jesus. E naquele momento, Paulo ali em Atos 9, ele tem um encontro com essa pérola valiosa e de grande valor. E aí Paulo começa a ter uma vida diferente. E ali em Filipenses, capítulo 3, eu vou ler aqui rapidinho. Filipenses capítulo 3, versículo 2, ainda falando de Paulo. Paulo diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus ao Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, aqui fala que Paulo abriu mão de tudo, deixou tudo para trás para servir a Jesus, para conhecer, para buscar esta pérola de grande valor. Que vocês que estão aí na live, que todas as irmãs que estão aqui, que venham largar tudo nas suas vidas, que venham deixar tudo para trás, que venham buscar por esta pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Que venham não mais se importar com coisas que não tenham valor, porque às vezes tudo que você sabe, tudo que você tem de conhecimento, não se compara àquilo que Deus tem para nos dar nesta manhã, que Deus tem para nos mostrar, o conhecimento que Deus tem para nos oferecer, os conselhos que Deus tem para nos oferecer, os ensinamentos que Deus tem para nos oferecer. Abra o seu coração nesta manhã, que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos enxergar esta pérola de grande valor nas nossas vidas, que nós venhamos adquirir essa pérola, não para comercializar, não para vender,
não para comprar, mas para adquirir essa pérola nas nossas vidas, ter essa pérola de grande valor conosco. Deus quer falar conosco nesta manhã desta maneira, e que todos possam crer que o Senhor, Ele está de braços abertos nos esperando, mas o Senhor, Ele não negocia a fé dEle. Mais uma vez Deus fala, não negocia fé, não negocia a sua fé. Não pense que a sua fé ela é barganhada. Não pense que você tem que pagar nada para ter essa pérola de grande valor. Porque essa pérola de grande valor, ela está aqui, ela está em todo lugar. Basta nós agarrarmos essa pérola e guardarmos essa pérola no nosso coração e que nós possamos querer agradar, ser obediente ao Senhor nesta manhã. Deus está pedindo que nós sejamos obedientes, que nós sejamos íntegros na presença do Senhor, que nós sejamos constantes na presença do Senhor. E Deus, Ele quer falar sobre essa pérola. É só isso que Deus me deu até aqui, e por esta palavra, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus agora. Irmã Kátia, você ora a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito Santo és, é ó o Pai, Senhor. o teu santo nome, Sim, Senhor. Senhor. Glória, glória, Aleluia, glória, Deus. glória, Aleluia. glória. Aleluia. Bendito é, Senhor, a tua presença. Ao entrar na tua casa hoje, ó Pai, o Senhor nos recebeu de braços abertos. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Deus, porque mais uma semana o Senhor concluiu, ó Pai, as nossas vidas, chegarmos até aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso pão, ó Pai, de cada dia. Obrigado, ó Deus, porque a cada manhã, ó Pai, aqui neste culto, o Senhor vem renovando as nossas forças. O Senhor vem nos ensinando, ó Pai, como devemos caminhar. O Senhor vem tratando, ó Pai, as nossas almas naquilo que só o Senhor conhece e que nenhum homem, ó Pai, sabe, ó Pai, o oculto que tem dentro dos nossos corações. Pai, eu quero agradecer também, Senhor, porque o Senhor trouxe a nós, ó Pai, a tua casa. Novas mulheres, Senhor, novo rebanho, ó Pai, a tua casa. Sabemos, ó Pai, que a sua palavra está chegando a cantos que a gente nem imagina, mas que o seu nome, ó Pai, seja glorificado sempre, ó Pai, sempre eternamente. Que a este culto que o Senhor deu a oportunidade de estarmos aqui, mesmo sendo representada nós por mulheres, mas o seu nome está sendo glorificado. Pai, eu quero agradecer porque o Senhor recebeu nossos louvores. Eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor também recebeu as nossas orações de clamor. E principalmente, ó Pai, a essa palavra sabor de mel, a esse ensinamento lindo e maravilhoso que o Senhor trouxe, ó Pai, a tua serva. Porque o Senhor conhece, ó Pai, o coração, ó Pai, de cada uma de nós e o desejo enorme de querer fazer a tua obra, mas que o Senhor, ó Pai, venha nos ensinar a cada dia. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine ainda mais, porque hoje aprendemos que a joia preciosa é a tua palavra, que o teu amor sobre as nossas vidas é infinito e que nada, ó Pai, nada pode ser, ó Pai, contra esse amor que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Senhor, eu agradeço por essa oportunidade e a todos que estão nos ouvindo também, que essa palavra penetre na alma e que ele sinta essa compaixão, essa misericórdia que o Senhor tem, ó Pai, sobre nós. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória, 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 aleluia. Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado.